Hello, hello, eu sou Cíntia Pamplona. Olá pessoal, eu sou Rafael Batista e vamos começar mais um episódio do Papo de Compadres. Nosso convidado de hoje é Fábio Azevedo, ele é empreendedor digital, jornalista, tem um canal Fanático Vascaíno e tá aqui hoje com a gente. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Tô um pouco tensa, porque no caso, tô tensa, sério, é a primeira vez que eu tô tensa. Primeiro porque o assunto é um assunto que pra mim não é muito, vamos dizer que eu não sei muito. E, além disso, ele é jornalista, ele tem uma voz maravilhosa e ele fala muito bem, então eu tô um pouco tensa. Fábio, obrigado pela presença, a gente já se conhece há um tempo, obrigado por fortalecer o projeto. E eu também dormi mal essa noite. Falei assim, que isso? Achei que era só eu que tava dormindo mal por causa da Copa do Mundo. O cara já entrevistou o Pelé. Eu tô passando mal, sério. Ronaldinho Gaúcho, só craque. Vai pra Copa do Mundo e é o podcast em clima de Copa, né? É que isso. vai ao ar no meio da Copa pro pessoal entrar no clima. E obrigado pela presença aí. Pô, bacana. Obrigado, Cíntia. Prazer te rever, Rafa. Obrigado pelo convite a todos. Então, assim, você sabe que, até começar com um assunto, quando eu estava na rádio, na MPB, aí um amigo me chamou, que hoje é meu agente, ele me convidou para fazer uma coluna dentro de um programa de samba, algo que eu não domino, que você falou assim, puxa, eu não domino. Aí ele falou assim, pô, Fabinho, vamos fazer um quadro dentro de um programa que é super conceituado, tinha uma baita audiência, ele hoje está na Rádio Tupi, esse programa chamado Samba Social Clube. E eu falei para ele, Luque, eu não domino samba, eu não sei, eu não entendo nada. Ele falou, não, mas você vai ter uma coluna ali que você vai entrevistar pessoas. Eu falei, beleza, perguntar eu sei. Então, eu vou dentro da minha área. E a gente criou um quadro que chamava-se Camarote do Samba. E quando eu entrevistava pessoas do samba, eu tinha uma produção que me ajudava, dando sugestões de perguntas e tal. E assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu não preciso dominar um assunto, eu preciso saber como introduzir o tema e deixar o entrevistado à vontade para que ele fale. É verdade. Isso. E aí, assim, graças a Deus ali, a gente entrevistou mais de 200 personalidades do mundo do samba. Você falou do Pelé e tal, eu entrevistei do mundo do samba, que são os Pelé, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, enfim. Então, eu naveguei em áreas que eu nunca passei e fiquei super à vontade porque eu deixava eles falarem. Então, assim, é bate-papo, eu fico muito à vontade. E depois aprende muito, né? Depois tu tava sabendo tudo de samba. Não, depois você começa a ouvir. Era engraçado que eu tenho um amigo, quando a gente cobria clube juntos, aí tava numa cobertura, eu lembro da cobertura do Botafogo em 2003, Série B que o Botafogo foi fazer, e aí eu era da Rádio Globo, ele era do Jornal Dia, era o Carlos Monteiro, vascaíno também. Aí nós fomos fazer uma semana de período de treinos do Botafogo no Hotel do Frade, em Angra dos Reis. O Botafogo saiu para fazer um período e tal. Aí aquela coisa, você não trabalha o dia inteiro. Treina de manhã o time, você tá lá, acompanha, faz a sua gravação e tal, manda o material para a rádio. Aí almoça de tarde, aquele início ali livre, vai jogar uma sinuca, vai jogar um carteado. E cara, a gente jogava sinuca, era ele e o Rodrigo Campos, o cara cantando samba. Falei, pô, que é chato pra caramba, para com esse negócio, vamos cantar outra coisa. Pô, e os caras de samba de raiz, que eu não sabia Quando eu passei a fazer o Samba Social Clube, eu lembrei de todas as músicas, começava a ouvir, me amarrei, tem uns sambas muito legais. E assim, a história do samba é muito bacana, assim, da cultura realmente. Então eu aprendi a cultura do samba, conheci pessoas que eu não conhecia. E é legal que a minha profissão aproxima dessas pessoas, como o Pelé, o Zeca Pagodinho. Sim. Então é muito bacana. Não, e você ouvindo esses caras falando, você começa a respeitar de fato o que eles fazem. Porque a gente liga o rádio e ouve a música, mas se parar pra ler a música, é poesia ali. Eu ouvi um podcast do Zeca Pagodinho, que ele fez com o Mano Brown, do Mano a Mano. Eu vi essa semana, voltando de São Paulo. Cara, tipo assim, eu já tô com outra visão. De fato, quando ele puxava, assim, 4 versos da música dele, cara, isso é poesia. Só que às vezes você não... você não atenta. Você acaba ouvindo num churrasco, numa festa. O Zeca, eu fiz o 200º camarote com ele. Quando a gente fez 200 camarotes, a gente foi fazer com ele. E ele foi o único cara que a gente fez na casa dele. Todos foram ao estúdio da MPB ou, eventualmente, quando eu estava na Rádio Globo também, na época, encontrava algum artista, gravava e tal. Ou jogador de futebol, porque eu gravei muito. Tanto que tem um treinador, o Oswaldo de Oliveira, que era legal porque eu ia entrevistar esses caras e não falava de futebol, falava de música. Então, para quem curtia, o cara ficava super à vontade porque ele falava de um assunto que ele no dia a dia não abordavam com ele. Sim. E aí o Zeca, quando a gente foi fazer na casa dele, e o camarote era muito rápido, eram entradas curtas, de 2 minutos, 2 minutos e meio no máximo, porque a pessoa ligava para ouvir música. Quando a gente foi fazer, foi na cobertura dele aqui na Barra, nós chegamos e tal, e ele nos levou para a parte superior da cobertura. Que ele disse à época que há 8 meses não subia. Ele falou, pô, há 8 meses que eu não venho aqui, a chopeira tá até parada, pô, não sei o que e tal. O que você bebe? Eu falei, água. Água?
sei se eu tenho aqui em casa. E realmente a água não serviu. Só veio bebida alcoólica, eu fiquei no bico seco. E assim, o papo foi muito legal. A gente ficou conversando, até a hora de gravar. Era eu e nesse dia foi a apresentadora comigo, a Valéria Marques. Nós ficamos 2 horas lá, para depois editar e tirar os 8, 10 minutos para entrar no ar picotados. E assim, acabou, falei, cara, legal, fiquei satisfeito, pegamos muita... Aí ele falou assim, mas já acabou? Agora que tá começando? Eu falei, não, já deu 2 horas, eu queria ficar mais. Agora 2 minutos e meio, já tava 2 horas. Bem legal, vamos lá. Me conta um pouco como é que surgiu o seu canal Fanático Vascaíno. Eu estava conversando com meu marido, ele disse que esse mercado agora tem muito de clubes, né, do Brasil, tá tendo na verdade jornalistas que são torcedores, está muito nichado. O jornalista ele fala do seu próprio time e é declarado assim, esse é o meu time, vou falar desse time. E você já trabalhou em várias emissoras grandes, né? Sim. E como é que foi sair delas para ir para então, esse assim, nicho? quando eu comecei na carreira, eu sempre ouvi aquela história assim, não, jornalista não declara time. Sim, eu ia te falar exatamente isso. Por anos a gente não sabia Não sabia. Aí você falava, pô, fulano não torce pra qual time? Pra esse time. O fulano, aí você ficava tentando adivinhar. Mas era especulação. Especulação, né? O cara, por exemplo, eu cresci ouvindo, trabalhei, tive o prazer de trabalhar por 2 oportunidades com o Zé Carlos Araújo, e muita gente que ele é Flamengo. E ele não é Flamengo, ele é Fluminense. Mas as pessoas afirmam que a forma como ele narra o gol do Flamengo, aí tem muito isso, né? Ah, ele narra melhor o gol do Flamengo. Esse cara é Flamengo. Então, assim... e aí muitos jornalistas faziam questão realmente de não dizer o time. E eu entendo que isso aconteça e até hoje, porque as pessoas vão ao estádio, andam nas ruas. E infelizmente tem um negócio chamado intolerância. Sim. As pessoas não, o público em geral não está pronto para saber o time que você torce. Que, por exemplo, se eu desde sempre digo que eu sou Vasco, quando eu vou fazer um comentário na televisão, por onde eu passei, ESPN, Fox ou Band, e faço um comentário contrário ao Flamengo, que justificasse, o torcedor do Flamengo também ele é Vasco. Por isso que ele tá falando, porra. Ah, daí, seu vascaíno, vai cuidar do teu time. Aí, se você elogia o Flamengo e o cara sabe que você é Vasco, porra, o cara não é Vasco não. Como é que o cara fala elogio desse ao Flamengo? Então, assim, você nunca sabe onde pode caminhar. E assim, o YouTube, de 3, 4 anos para cá, ele veio dando oportunidades para que as pessoas mostrassem um outro lado, um outro caminho, buscassem cada vez mais. E eu sempre tive na minha cabeça... desde que eu saí da primeira vez da Rádio Globo, isso foi em 2005, quando num convite do Fluminense, para ser o coordenador do site do Fluminense, que na época era uma coisa muito embrionária, estou falando de 2006, né? Eu saí em 2005. Eu largo a Rádio Globo, que é o sonho de consumo de qualquer um que vai trabalhar em rádio, em esportivo, era trabalhar Rádio Tupi e Rádio Globo. Eu comecei na Rádio Tupi e estava na Rádio Globo confortavelmente ali, nada iria me acontecer, fazendo um bom trabalho, tinha feito cobertura de Copa América no ano anterior, em 2004. Recebi um convite e falei, vou. Foi o meu primeiro desafio assim que eu já aceitei e sair para algo novo. O que era o algo novo? Era sair de um mercado que eu imaginei como estudante, rádio para televisão, eu ia para a internet, que era algo... A gente está falando de quase 20 anos. A gente olha novo. Assim, 17 anos lá atrás. E você se formou que ano? Só pra gente formei em 99. 99, então. Completo 23 anos esse ano. Porque quando você se formou era assim, rádio e televisão. Rádio e televisão, tinha jornal, muito forte. Sim, verdade, muito forte. Internet era algo... falava da internet. Ih, vai vir um negócio chamado internet aí e tal. Enfim, aí quando veio esse desafio... Primeira coisa, não, quero que você venha para cá, a proposta que eu recebi. Porque a gente quer botar uma rádio no site do Fluminense, uma televisão. Quer dizer, eles queriam botar os veículos existentes dentro de um novo. E aí formatamos a ideia e tal, foi muito legal. Lá eu fiquei 3 anos. Aí já foi a primeira quebra que eu tive que fazer do meu dia a dia. Porque eu sou Vasco, trabalhar no Fluminense, aí já tive que pensar com cabeça de profissional, jogador e tal. O cara joga e trabalha e vestir camisa do Fluminense, uniforme, claro, e torci na Libertadores, enfim. Mas era declarado que você era Vasco ou não? Algumas pessoas sabiam, outras não. Porque assim, se você na rede social viesse fazendo aquelas postagens normais de torcedor, o torcedor do Fluminense, quando me visse no site, o que esse vascaíno está fazendo aqui? O cara não ia saber se eu tenho a qualidade ou não, ele não queria o torcedor ali. Sim. Então, e muita gente até hoje sofre com isso, às vezes até dirigente, que tem muito essa parte hoje executiva, e o cara tem fotos da época que o torcedor, ou em determinado momento, foi ao Maracanã com a família, com a camisa do clube, ou a família, e fala, pô, esse cara é Flamengo, tá fazendo o que aqui no Vasco? Tem inclusive um diretor do Vasco que é Flamengo, mas e aí?
O cara é profissional, ele é bom, qualificado. Agora que os clubes vão virar empresa, isso vai ser normal. Normal, porque claro. Vai entrar para trabalhar numa empresa. Pega os 11 jogadores do É. teu time titular, eles são do teu time? Não, são profissionais. Tem que cobrar ele o profissionalismo. Bom, então assim, quando eu resolvi já fazer essa quebra lá atrás, inconscientemente já era algo que eu ia começar a desbravar, a empreender dentro do meu ramo. Porque o meu ramo sempre foi um ramo muito quadrado, das pessoas, rádio, televisão, jornal, e poucos atuavam na área comercial, já tinha até lá atrás, o próprio Zé Carlos fazia, o Austin Rodrigues, que era exatamente buscar o anunciante, mas era uma busca pelo anunciante para melhorar o salário, porque a rádio paga baixo. Então você tinha um anunciante que você vendia uma cota comercial para exatamente você melhorar a sua questão salarial. Entendi. Então não era aquela coisa assim, não, eu vou empreender o que o Milton Neves faz hoje, né, o merchan, que ele brinca e tal. Então assim, mas são caras que já estavam à frente do tempo deles sem saber que estavam fazendo isso. E eu, na minha geração, era um cara à frente desse tempo. Tanto que por muitas das vezes eu ouvi de colegas, e isso foi muito legal porque passou o tempo e aí mostrou quem era quem, de pessoas falando assim, tá querendo agora ser blogueirinho, tá fazendo um jabazinho, querendo diminuir. Aí você engole e fala, cara, o mundo vai dar uma volta aqui e a gente vai se encontrar. E aí a coisa acontece, você consegue abrir portas, aí aquele mesmo que lá atrás quis sacanear, blogueirinho, cara, como é que tu tá fazendo? Pô, tá legal isso aí. E assim, a maior felicidade que eu tive na época da Fox, vou chegar no canal onde você me perguntou, o diretor de marketing da Fox, ele usava o meu case de uso de rede social para nos treinamentos internos falar, olha só como é que o Fábio utiliza. Ele dá informação, ele tem um conteúdo profissional, ele tem um conteúdo comercial dentro do conteúdo dele, e não é a propaganda pela propaganda. E aí assim, ele começou a mostrar como você pode monetizar a sua rede social utilizando o seu conteúdo. Isso você fazia no teu perfil? No meu perfil pessoal. No meu Instagram. Não existia o canal Fanático Vascaíno. O meu canal do YouTube, o Fanático Vascaíno, ele nasce em 4 de janeiro de 2021. Porém, esse canal do YouTube, que ele mudou de nome, ele era... Eu não sei se era o meu nome, eu já nem lembro. Porque eu tinha um quadro que eu criei quando eu saí da Rádio Bradesco, em 2016, outubro. E eu entrei na Fox em janeiro de 2017. Foram 3 meses que eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia que eu ia entrar na Fox. Muito da minha entrada tem a ver, infelizmente, com o acidente da Chape, né? Aquele acidente que vitimou. Praticamente sobreviveram o Alan Ruschel, o Foma, o goleiro, o Neto, o comentarista, né? o repórter que depois faleceu. Acho que foram 5 ou 6 sobreviventes só. E a equipe da Fox que estava, eram 6 ou 7, todos morreram. Então, infelizmente, eles precisaram repor, né? Você perdeu 6, 7 profissionais, eles precisaram repor. E eu já era um cara que tinha conversado com eles gostaram, enfim, tinha saído da rádio, então encaixou. Só que até esse encaixe, falei, o que eu vou fazer? Falei, vou abrir um canal do YouTube. Aí eu abri para fazer de entrevistas. Fiz várias entrevistas da época. Entrevistei o Petkovic, o Tita, Gerson, Roberto Dinamite, fiz várias. E cada semana tinha um Espinosa, Rodrigo Rodrigues, 2 saudosos amigos. E botei lá. E aí quando eu entrei na Fox, a primeira orientação, cara, dá uma parada no YouTube, porque a Fox Company, eles entendem que o YouTube é um concorrente. Tá. Falei, beleza. Não, a coisa estava começando, não monetizar. Falei, não vai fazer falta nenhuma para mim. Beleza, parei, deixei parado o canal. Já tinha lá seus 1000 e poucos inscritos. Não tinha hora de visualização para monetizar, que você tem que ter 4.000 horas de visualização. Falei, deixa paradinho aqui. Aí quando eu saio da Fox em 2020, falei, cara, eu vou pegar esse meu canal que já existe, que eu já tenho, assim, dos 2 predicados que eu preciso para monetizar, eu já tenho um, que são os 1000 inscritos. Agora vamos fazer a hora, e acho que aí vai dar conteúdo para gerar essa hora e monetizar. E aí, por que eu escolhi o Vasco? Porque aí, ao longo do processo de amadurecimento profissional, as pessoas começaram a identificar. E mesmo quem não identificava, me respeitava. Tanto que a torcida do Flamengo gosta muito de mim, e é o maior rival do Vasco. E assim, gosta muito porque eu respeito, eu sei criticar. Sim. E tem um vídeo meu, que eles infelizmente rodam sempre que eles conquistam alguma coisa, que no final de 2018, eu falo o seguinte, internet é engraçado. Bruno já viu esse vídeo com certeza. Meu marido é Flamengo doente. Com certeza, você pergunta depois ele vai te dizer isso.
Eu falei isso ao longo de 2018, mas no último programa que nós gravamos, que foi ao ar dia 31 de dezembro, eu falei a mesma coisa e aí pegaram esse recorte e ele viralizou. Falei, olha, enquanto os torcedores de Vasco, Fluminense e Botafogo ficarem apenas sacaneando, né? No vídeo eu usei zoando que eu estava na TV. Eu já vi esse vídeo. Que o Flamengo tá no cheirinho, porque o Flamengo até 2018 chegava muito, era eliminado, aí, cheirinho, ganhou uma Copa do Brasil estadual, mas era pouco, e o torcedor rival sacaneava. Só que o Flamengo foi de 2013 a 2018 fazendo um trabalho financeiro para melhorar a condição do clube para uma hora começar a ganhar. Aí eu falei, olha, a hora que o Flamengo começar a ganhar, eles vão enfileirar títulos. E os outros vão ficar lá atrás. O Flamengo vai estar aqui e os outros vão estar aqui. Só que, isso foi final de 2018. Em 2019, começou. Flamengo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, veio 2020, Recopa, Supercopa, Estadual, blá, 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 blá. Foi o tal do enfileirar título. Aí os caras, o cara era vidente. Aí vem uma brincadeira atrelada a um quadro que tinha na Fox, que era de palpite de jogos, que eu fazia antes da rodada. Aí Pai Zevedim. Aí começaram a atrelar a coisa do palpite do jogo a essa profecia. Aí eu virei o Pai Zevedim. Tanto que eu uso um bordão meu, aí sim, papai, que eu vai, então, pai, tal, não sei o quê. Enfim, e aí quando eu saio da Fox, eu falo, cara, vou abrir um canal para falar de Vasco. Porque eu vejo que não tem espaço na mídia pro Vasco. Eu sou Vasco e eu vejo que o torcedor tem essa dor. Ele quer esse alimento, né? Uhum. E hoje, cada vez mais, existem canais, como você disse, nichados. Já existia. Quando você decidiu, já tinham outros jornalistas torcedores de outros times. Não, existiam. Existiam outros clubes, principalmente o Flamengo. O Flamengo tinha muito. O Vasco também, mas o Vasco tinha mais torcedor fazendo. Mas isso que eu ia falar. Pela história que ele tem na televisão e tal, na rádio, quando ele foi, ele já tinha um nome. Porque, por exemplo, até o Casimiro, que tá super famoso, ele fala do Vasco, mas fala de outras coisas, exatamente. Ele é torcedor. O Casimiro fala de tudo, inclusive futebol. Inclusive futebol. Eu não sabia nem que existia jornalista torcedor. Pra mim, quando o Bruno falou isso, eu falei, mas como assim? Ele declara qual é o time dele? Como é que a pessoa... Isso é uma coisa mais recente, é um movimento mais recente. Mas eu sei por quê. Eu vou opinar e você disse se eu tô certo ou errado. Eu acho que agora existe a intolerância. Mas a intolerância está muito mais na política do que no futebol. Graças a Deus. Você... Copa do Mundo vai unir todo mundo de novo. Isso aí. Né? Não, e você pode agora falar... Assim, eu não vejo mais... Fico sabendo de briga, discussão de Flamengo com Vasco. Você não fica mais sabendo. Eu posso ser o Maracanã que os caras vão falar, porra, pula o muro que tá baixo, vem pra cá, vem, abraça e tal, quer sacanear. Então, eu acho que é o momento mesmo. Mostra que a gente tá evoluindo e tal. Isso é ótimo, isso é ótimo. O cara me encontrar, querer brincar. Eu tava sábado numa festa, aí o pessoal lá da garçons e tal, maître. Aí os caras, eu fui pedir uma bebida pra minha esposa, aí o cara falou assim, o dono da festa, sabe quem é ele? Eu falei, pô, claro. Aí o cara tirou uma camisa do Flamengo. Eu falei, não pode esse negócio aqui não. Ele tava brincando, ele falou, me amarra no teu trabalho, gosto pra cá, e sou inscrito no teu canal. Isso que é legal, assim, eu consigo atrair os outros torcedores pelo jeito que eu produzo o canal, da forma como eu faço o conteúdo. E quando eu fui buscar o Vasco, claro que eu fui olhar os meus concorrentes, que quem são os meus concorrentes? A Vasco TV, que é o veículo oficial do Vasco, ele não concorre comigo, porque ele tem um campo que eu não vou ter, um acesso que eu não vou ter. Então, esse aí não é o meu concorrente. Ele passa a ser o meu objetivo. Assim, pô, ele tem 1 milhão de inscritos, eu quero ter 1 milhão de inscritos. Ele é o meu teto. Sim. Talvez eu entenda que assim, se tem 1 milhão de inscritos na Vasco TV, eu não consiga ter 2 no meu canal. Posso ter porque outros torcedores venham. Mas do nicho Vasco, o teto passa a ser 1 milhão. A hora que tiver 2 é porque tem mais gente consumindo o Vasco. O canal atrai gente de outro time, mas acho que o canal oficial do Vasco, não. Aí não é só Vascaíno. Mas eu acho que você tem chance de passar, porque atrai... isso que eu tô falando. A pessoa que gosta de futebol, por exemplo, meu marido... Sim. Ouve você, e ele é flamenguista. E aí o cara vem, por exemplo, no caso das narrações, para ver como eu narrei, quer sacanear, para ver a minha reação, e isso tudo viraliza e ajuda. Ele jamais vai pro canal do Vasco, esquece. Não vai. Não oficial não, mas ele vai. Não vai, mas pra você vai. Aí assim, eu fui olhar, quem é o maior canal depois do Vasco? Aí é um torcedor que faz. O cara já está há muito tempo, tem seus 400 mil inscritos lá, legal. O que ele faz no canal? Eu fui olhar, qual é o conteúdo? Vídeo diário, bacana. Segundo maior canal, é um torcedor também, que o moleque cresceu bastante também, ele também hoje tem podcast e tal, um garoto bem bacana também, 200 mil. Terceiro, aí é um jornalista, mas aí ele já tem um time. Aí ele faz meio um programa de rádio, é um cara mais das antigas, é o Flávio Dias e tal, que ele já tem um programa com uma galera. Aí tem o Bismarck, jogador, tem outros jornalistas, e muita gente. Falei, tá, é um outro modelo. Aí o quarto maior canal foi meu aluno.
Aí ele é jornalista. Também só vídeo diário, e ele fazia um vlog. No dia de jogos, ele ia pro estádio, fazia vários vídeos, depois compilava e fazia um vlog do jogo. Falei, tá, o que eu vou fazer? Beleza, vídeo diário, regra número 1. Tem que fazer, tem que alimentar. E aí, ter conteúdo diariamente não é fácil. Porque para você monetizar, você tem que fazer vídeos acima de 8 minutos. Fazer um vídeo só por dia é pouco. O que o YouTube quer? Como qualquer plataforma, que você fique dentro dela. A gente está aqui fazendo um podcast, 1 hora, 1h30. O que ele quer? Porque as pessoas fiquem 1 hora retidas ali, né? A retenção, ele quer que você fique ali. Então, vamos fazer 2 vídeos. Legal. 3, ideal. Acima disso, o YouTube já não entrega também, porque ele já tem o seu algoritmo para poder direcionar. Então, eu passei a fazer 3 vídeos diariamente. Claro que, eventualmente, tem dias que não. Dia de transmissão eu não faço 3 vídeos, porque aí eu já fico quase 3 horas no ar praticamente e tal. Mas assim, a transmissão foi algo que entrou depois, como o podcast dentro do canal entrou depois, eu fui acrescentando produtos. Aí eu fui olhando, continuei olhando minha concorrência. Alguém faz podcast? Não. Pô, podcast tem alta. Vou fazer um podcast de Vasco. Claro que, novamente, nichar sempre vai criar uma dificuldade maior. Porque, por exemplo, eu vou trazer um cara que jogou no Flamengo, ele vai ter que ter tido passagem no Vasco e ter tido uma passagem boa. Porque se ele tiver o Zico jogou no Flamengo. Ele vestiu a camisa do Vasco uma vez na despedida do Roberto. Ah, mas vestiu tipo o Pelé vestiu do legal, outro time também. Não vai ter o torcedor do Vasco Flamengo, não vai ficar satisfeito de ouvir o Zico num podcast. Claro. Num outro podcast, com certeza. Então, tem que trazer o Roberto Dinamite. Ah, mas você traz o Roberto, fulano, Beltrano. Aí uma hora eu falo assim, e aí, o que mais? Cadê o cash? Por mais que o Zico também seja uma unanimidade, né? Mas o torcedor, nessa hora, o cara... porque eu sou botafoguense, né? Botafoguense, ele é amigo de todo mundo. Eu tava no restaurante, aí apareceu o Zico, lembra? E o marido, eu sou padrinho dos filhos dela, né? E eles são flamenguistas também. O meu filho é Arthur. O Arthur por causa do Zico. Aí eu fui lá na mesa do Zico, pedi um áudio, ele gravou. Então. Arthur, Bruno, tá, obrigado, tudo mais. Fui nele. Mas assim, eu fui porque é o Zico. Claro, então, mas tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Por exemplo, eu queria trazer para o canal uma vez, não consegui, achei que por ele até, uma entrevista com o Eduardo Bandeira de Melo. Justamente para falar desse trabalho que ele fez no Flamengo. Mas esse é o maior ídolo do Flamengo da história recente. Então, eu só vejo flamenguista falando... Porque ele merece, mas eu queria trazer ele para uma né? entrevista no canal do Vasco. Mas as pessoas não estão prontas para isso. Eu falo, trazer esse ex-presidente do Flamengo aqui, tá maluco? Eu falei, cara, não é conteúdo. Ouve o que o cara tem a falar. Esquece onde ele presidiu. Pô, é um conteúdo de business muito maneiro, né? Claro que sim. Aí, na época, eu tinha um outro canal no YouTube que tá parado agora, que era um de podcast, que é o Pode Rolar. Aí eu levei ele lá. Aí eu usei recorte dentro do canal. Mas mesmo no recorte... Teve gente que... reclamou. Eu quero saber, porque a TV Globo que ajudou o Flamengo, aquelas coisas. Aí assim, as pessoas não olham o macro, eles querem olhar o micro. Então, ao invés dele olhar, por que o Flamengo fez sucesso? Por que o Flamengo está com tanto dinheiro? Porque é a TV Globo. Meu irmão, será que é só a TV Globo? É muito mais fácil, entendeu? Aí olha para o Vasco, que já teve a oportunidade de ter dinheiro na mão e não fez. Não foi por incompetência. Então não é a falta do dinheiro, é a falta da competência. Não, e muita gente fala assim, mas o Flamengo tem muita torcida, mas o Vasco também tem. Se explorar direitinho. Exatamente. Então assim, aí eu fui explorar exatamente no canal isso. Nichei, fui buscar um novo caminho, mas assim, é algo que tem que ser diário. É uma busca diária. E você narra os jogos lá? Eu narro os jogos. Eu comecei a narrar no ano passado. E não era a minha ideia narrar. Eu tinha a ideia de colocar a narração no canal, mas não seria eu, porque eu não sou narrador. E continua... mesmo com 101 jogos narrados, não me considerando narrador. Mas você faz uma narração, fulano, toca pra ciclano... Não, narro em ritmo mesmo, cara. Em ritmo mesmo. Mas também fica à vontade de falar assim, minha Nossa Senhora, que cruzamento horrível. Puta, que merda. Fala, aí bota os sonzinhos e tal. Porque, o cara fura a bola lá, tá lá, alguma coisa assim. Tem os sonzinhos. Porque assim, qual era a ideia inicial? Era eu trazer um amigo da Fox até, que tinha saído junto na época, e eu comentar que eu sou comentarista. E na Fox eu tive a oportunidade de comentar jogos, que é diferente. Comentar programa é uma coisa, comentar o jogo é diferente. E lá eu fiz quase 300 jogos na Fox. Meu primeiro, inclusive, foi só Napoli e Milan, né? Um grande clássico da Itália. Foi o primeiro jogo que eu comentei. E lá a gente comentava tudo. Campeonato belga, alemão, espanhol, francês, italiano. Eu já vi o jogo que você comentou. Você falou que as torcidas gostam de você e tal. Mas eu acho que o grande diferencial, a sua simpatia, a sua voz é agradável ficar ouvindo, né? Muito agradável. Voz de radialista, sei lá como é que chama isso.
E ele não corneta, ele brinca, ele zoa, mas assim... Sim. Eu acho que respeito na brincadeira. O pessoal da antiga, percepção minha, eu não sou especialista, nem quero criar polêmica, mas... Pô, o cara não jogou e corneta. Tipo assim, é diferente, entendeu? Vocês, comentaristas jornalistas, que fazem até um mix bom com quem já jogou, eu acho que o melhor programa é o que jogou e o jornalista. Sim. Que aí cada um dá a sua opinião. Um mais profunda porque já esteve no campo, outro porque tem dados, vocês sabem lá quantos gols o cara marcou e tal, todas as informações. Sim. Mas você respeita. Eu acho que esse é o diferencial. Aí você consegue ir pro YouTube e não ter... pessoa com raiva de você. Porque... E assim, eu não sou da geração YouTube. Eu aprendi a trabalhar com o YouTube, sim. né? Se você pega os moleques, o próprio Casemiro acho que não tem 30, acho que o Casemiro tem 27, 28 anos. Eu fiz 45. Isso deve ser um desafio, né? Porque você você sai da sua estabilidade, que você trabalhava com uma estabilidade, decide ir fazer o seu canal e entra num meio onde tem gente que já tá ali, que aquilo ali nasce com eles, né? Eu queria explorar isso um pouquinho. O digital, pra mim, é muito complexo. E que você já tá há muito tempo e faz E você bem, falou né? que você edita, você... Eu faço. Então, assim, o meu celular é minha vida. Eu filmo ali com o celular, eu edito no celular, as minhas publicações são todas feitas pelo celular. E assim, hoje, 90% das minhas redes sociais e canal do YouTube, quem administra sou eu. Os outros 10 são pessoas que me ajudam, como eu tenho o Luizinho, que trabalha comigo no canal, fazendo as thumbnails, né, que são aquelas imagens que levam ao vídeo, que analisa as métricas comigo do canal, a gente conversa para alguns direcionamentos. Ele ajuda também na questão das comunidades que tem dentro do próprio canal, que tem que alimentar ali também. Ó, gente, vai ter hoje o debate, vai ter... Aí o cara vai avisando ali as postagens, ele se preocupa com isso. Quando eu faço podcast, eu vou para um estúdio, tem uma equipe lá no estúdio, entendeu? Mas é ali. Mas quem convida a pessoa sou eu, quem pensa nas perguntas, no conteúdo sou eu. Então, assim, eu não posso nem ficar doente, né? Tem isso também, né? E aí tem um outro lado que é uma coisa que eu estou pensando, que até em cima da narração que você perguntou. O meu filho está crescendo, o Lucas está com 9 anos, e ele foi ao jogo com o Cruzeiro, o último que ele foi no estádio, com a minha mulher. Eu fui convidado por uma empresa que patrocina o Vasco, não pude ir, eles foram. Eles ficaram lá no camarote e eu Vasco, subi. óbvio, né? Ele é Vasco, Vasco e Grêmio. E aí, porque a minha esposa é gaúcha, né? Ah, sim. E aí eu fui narrar, eles ficaram lá embaixo no camarote e eu subi. Aí uma hora depois eu pensei, falei, cara, eu não tô vendo o jogo com o Lucas. Essa relação pai e filho no futebol, no jogo, eu não tô tendo. Eu tive o antes e o depois do jogo. Durante eu não assisti com ele. E até minha mulher falou, cara, tu ia se amarrar ele vibrando, cantando as músicas e tal, assim, é uma coisa que eu perdi. Aí eu fico pensando, tá, legal, sou eu que narro. Vou contratar alguém para narrar um jogo ou outro para eu viver essa emoção com ele? Pode ser. Mas aí eu tenho que encontrar alguém que mantenha a vibe da narração. Tem que ser no mesmo estilo. Porque, e aí tem uma outra coisa. A narração, ela começou, eu não ia narrar aquilo que eu falei. Aí o Luizinho, que trabalha comigo, falou, não, tem que ser você para narrar. Eu falei, cara, mas eu não sou narrador. Não, mas narra do teu jeito. Faz da tua forma. Eu falei, tá. Aí eu comecei sem equipamentos adequados. Tanto que era um jogo Vasco e Flamengo do ano passado, que eu ia fazer só um react durante o jogo. Eu ia estar olhando o jogo, conversando, peguei até pipoca, conversando com as pessoas e tal, o jogo na tela e eu aqui conversando. Aí, pô, olha agora, aí, ataque nosso, olha aí, agora vai. Uma reação, você tá vendo o jogo. Aí, no chat, um cara falou assim, porra, Fábio, eu tô no supermercado, cara, não tô vendo o jogo, narra aí pra mim pra eu poder saber como é que tá. E eu não tinha nem escalação. Tudo bem que Vasco e Flamengo são times que você já conhece. Falei, tá, vou narrar aqui. E na época, eu lembro que eu estava narrando pelo pay-per-view do campeonato estadual, que era um pay-per-view diferente, que as pessoas assinavam dos clubes e tal. Não é um pay-per-view que as pessoas já estão acostumadas a assistir dos campeonatos. E tinha um delay grande. Então, assim, dependendo de onde a pessoa estava, a pessoa já sabia o que tinha acontecido. Gol do Vasco, a ideia bateu o escanteio. Aí quando botou gol do Vasco, aí eu já criava uma situação para entrar no clima da narração e tal. Aí fiz ali e tal, foi legal. Eu falei, cara, tem que me preparar para esse negócio. Vamos fazer o negócio direito e tal. E foram alguns poucos jogos ali naquele estadual de laboratório. Só que eu falei, eu não posso fazer sozinho, tem que ter alguém comigo. Aí começava a convidar inscritos do canal, amigos vascaínos e tal. E até o fim do primeiro turno da Série B do ano passado, até então 25 convidados, a cada jogo um, às vezes repetia, eu comecei a ver dificuldade de convidar gente. Falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer sozinho isso aqui. Vou me ferrar. Vou ficar 3 horas só eu falando. Por isso que eu falo, pô, não é mole convidar.
O cara, pô... E o cara para, aí o cara tá na casa dele pra ver, porque o cara, eu vou pro jogo, aí já não vai participar contigo. Não, e também o cara ir bem ali não é assim, não é qualquer um, né? E assim, ao mesmo tempo agradar quem tá vendo. Pô, esse cara comenta nada. Pô, eu lembro que um inscrito comentou, o cara até é assíduo do canal e tal, e ele foi comentar e o cara tava assim, sentadão, assim na cadeira, assim, vendo o jogo. Fábio, não sei o que e tal, pegou um amendoim, começou a comer. Os caras, pô, o cara tá comendo a transmissão. Aí eu falei, cara, assim, não posso pedir a postura pro cara. O cara tá do jeito dele. São coisas que você, como empreendedor, tem que cuidar, né? Você, quando trabalhava pros canais, você chegava lá e fazia o teu trabalho e ia embora, né? Exatamente. Que é a grande virada de chave. E aí eu tenho, assim, marcas que estão comigo. Porque aí eu fui vender propriedades do canal. Então eu falei assim, cara, eu tenho que zelar também pela imagem que tá no ar, assim. O cara tá ali despojado, se ele quiser entrar sem camisa, uma camiseta. Só que tem marcas aqui comigo. Aí eu comecei a pensar nisso, falei, vou fazer sozinho. E aí o que eu fiz? Eu vou atrair mais o público para dentro da transmissão. Eu vou usar muito mais o chat como comentarista. Então eu estimulei muito que as pessoas comentassem. Porque aí te dá... Isso dá tempo de respirar dá tempo de respirar. Vem ideias novas, não, dá comentários ideia, que nem quando eu faço live. Quando eu faço live, eu fico ali 3 horas falando eu comigo mesma. Só que eu tenho ali os comentários. Eu falo, gente, e aí, o que vocês acharam? Aí a pessoa vai falando, você pega uma frase ali, pega uma pergunta e já... Exatamente. Emenda e aí você estimula a participação, que é o que o YouTube quer. Que as pessoas fiquem ali, mas que elas interajam, que tem o tal do engajamento. E aí começou. E aí, claro, que outras ideias vão surgindo, aí eu comecei a fazer brincadeiras de palpite durante o jogo para premiar com algum brinde, e brindes ligados ao Vasco e tal, e a coisa foi acontecendo. Aí eu senti a necessidade de investir em equipamento, eu comprei uma mesa de som muito boa, que aí eu consigo fazer esses sonzinhos, todas essas brincadeiras e tal. E assim, cara... E é você mesmo, o cara fura a bola, e aí, tu já sabe o botão que faz exatamente, aí tudo sou eu. Eu narro, eu opero, eu corto as imagens que eu tenho que cortar, eu boto o comercial. Então assim, se você tá me vendo no jogo, eu tenho a tela do computador aqui, o computador na minha frente, com a minha câmera por cima. No caso, quando eu estou em casa, o meu monitor da TV tá aqui. Aqui tá a minha segunda tela, onde eu boto o chat. Então eu fico olhando para 3 lugares diferentes, quase não olho para a própria câmera. Se tu perdeu o gol. Cara, quase já aconteceu. Ainda não perdi, mas quase. Algum comentário? Se você passa para cá, acontece aqui, e aqui eu tenho que olhar. Por mais que eu saiba onde estão os botões aqui da mesa, eu tenho que olhar para... Não, é óbvio que o cara não vai dar um chute lá do meio de campo, vai ser o gol. O gol é construído, você já sabe que... Mas às vezes acontece. E o problema é que assim, você está narrando pela televisão... Corta para um replay, cortou para o replay, o cara tá, teoricamente que cortou, sabe que tá num lance despretensioso. Aí você vai para cá. Aí volta, já tá no gol, pô, você tá vendo pela televisão. E hoje você acaba exausto. São 3 horas, eu falo assim, cara, dá uma parada. E aí assim, normalmente eu tenho que já, depois, se a narração for à noite principalmente, já deixar o vídeo de 7 horas da manhã produzido, gravado, e eu não gravo imediatamente. O cara que acorda quer saber como é que foi o jogo. Porque eu já tenho a programação de segunda a sexta, que 7 da manhã todo dia tem um vídeo, que é o Café Vascaíno. Então, mas eu quando acompanhava mais o Botafogo, eu não, às vezes eu não queria ver aquele jogo que começava 10 horas, que tinha jogo antigamente que começava depois da novela. 9h40, Aí eu ia atrás de informação no dia seguinte. Só que assim, aí eu não consigo gravar imediatamente. Eu tenho que dar uma parada, saio, vou andar, paro, baixar um pouquinho, aí você vai lá e grava. Mas hoje não tem mais convidado, então? Não tenho. Nem pra comentar o jogo do... Não, nada. Eu fiz assim, no último jogo do Vasco, porque tem no canal o Ricardo Rocha, que é um tetracampeão do mundo. E você narra todos os jogos, assim, todos os Vasco jogos. E Olaria, assim. Todos os jogos do profissional. Do profissional. Então eu fiz da Série B eu só não fiz um jogo, foi o Vasco Chapecoense, porque eu estava em São Paulo no evento. Era um evento de produto digital, que já estava comprado, eram 3 dias em São Paulo. Cobra? Fica, não, já tinha avisado os patrocinadores. Foi o único jogo que eu não vou fazer. Todos os outros eu fiz. Legal. Como também no ano passado. Teve um jogo que eu não fiz também por conta de um evento que eu fui apresentar. Já estava marcado também há mais de 3 meses. E aí, na verdade, o Vasco nem ia jogar naquela data. Que, por causa de mudança de tabela, acabou mudando. Eu também não fiz, mas faço todos os jogos. Não, realmente você não pode ficar doente. E não posso tirar férias, né? Não pode tirar férias. Tem jogo toda semana? Porque as férias do futebol é muito pequena, né? Mas tem jogo toda semana? Não, a questão não é nem um jogo, nem um período de férias. Porque, olha só, nesse momento o Vasco está de férias. Mas hoje o Vasco pode estar contratando um jogador. Aí você precisa fazer o vídeo. Esse vai e vem dessa... Todo mundo fica... O jogador está de férias, mas o clube não para de ter notícia. Sim, você E se tem notícia, você... não vou fazer nada. Beleza, vou tirar 30 dias, não vou botar nada no ar. Beleza, tu não vai faturar. Cara, você tem uma profissão que vem sendo, eu acho que vai ser mais essa metamorfose de vocês. Porque
Você tá com quantos anos, Fábio? 45. 45. Você saiu da faculdade. Vamos voltar lá pra trás. Saí com 22. Sempre quis ser jornalista. Eu sempre... Essa verdade assim, lá quando era pequeno, eu quis ser jogador de futebol. Fiz teste, passei, depois não quis, não gostei. E aí não tive muito incentivo em casa, porque tinha... Assim, é uma vida... Para quem quer ser jogador de futebol, não é fácil. Você precisa ter uma dedicação muito grande. E, por muitas vezes, você acaba até deixando o estudo, porque a dedicação é muito intensa e tal. E acabou que não rolou. E aí eu sempre quis trabalhar na área esportiva, sempre foi meu foco. Mas não sabia ainda que ia ser no jornalismo. Eu fui depois descobrindo isso. Porque as pessoas diziam muito assim, você tem uma voz muito boa, vai ser locutor. Assim, locutor, as pessoas acham que só existe isso no jornalismo. Mas podia fazer medicina, fisioterapia, educação física? Aí diziam que eu podia ser advogado porque eu falo muito. Então, você tem uma oratória, enfim. Cara, aí uma hora eu descobri que era o jornalismo a minha área. Quando eu me peguei, talvez 14, 15 anos, indo jogar minha pelada e no caminho me entrevistando. Eu ia me perguntando e respondendo. E aí, como é que é o jogo de hoje? Você espera para hoje? Fábio, eu espero um bom jogo hoje, vamos lá. Tá. Que era aquilo que eu já ouvia. Ficava brincando disso. Aí depois eu fui para cara, isso é coisa de maluco ou eu vou ser jornalista? Eu achei que era a segunda opção. E aí fui fazer. Então, assim, era uma coisa que já, em algum momento estava, porque eu já era ouvinte de rádio, ouvia muito rádio, muita transmissão. Entendeu? Então, assim, já era uma coisa que eu depois, num determinado momento, quis associar ao esporte, que é onde eu gosto. E ao futebol especificamente, que é onde eu tenho mais domínio. Então é uma coisa que eu já queria fazer, então são 23 anos nessa estrada. Aí saiu da faculdade direto para rádio e televisão? Saí, quando no final da faculdade eu já estava na Rádio Tupi. Nunca quis empreender, não? Você sempre falou assim, vou... Não, desde a faculdade, assim, meu pensamento era rádio e televisão. Aí quando surgiu a internet, que aí eu vi um outro caminho... E comecei, mesmo de uma forma muito embrionária. Você falou no site do Fluminense. Se for o site do Fluminense, a mostrar novas mídias que eram possíveis. Aí depois eu fui para a TV Bandeirantes, aí fui para a TV. Falei, pô, legal. Fechei meu ciclo de projeto de vida, né? Só que ali abriu muita opção. E na TV Bandeirantes é que abre uma opção para mim que eu carrego até hoje, que é a mídia social. Que é quando eu tenho o meu Twitter, que é uma ferramenta muito hard news, que é uma coisa muito... Você bota ali e acabou, não fica aquela coisa girando, né? Enfim, que você recebe no Instagram, que fica aparecendo para você, no Facebook ou no YouTube, vídeo e tal. Então, assim, em 2011 eu estava na TV Bandeirantes e o Ronaldinho Gaúcho estava para ser contratado pelo Flamengo. E à época a TV Bandeirantes resolveu escalar uma outra profissional para fazer a cobertura. E eu tinha todas as informações da negociação. Tinha uma pessoa que me passava tudo, do início ao fim. Foi uma negociação que levou de 20 a 30 dias até o Ronaldinho deixar o Milan e voltar ao Brasil e ir para o Flamengo, porque Grêmio queria, Palmeiras também na época. Não, ele veio no auge, né? Tanto é que ele sai do Flamengo, vai para o Atlético e ainda ganha Libertadores. Exatamente. E assim, aí esse case, porque foram dias de muitas notícias e tal, todas confirmadas, ajudando muita gente, vai ter reunião na casa do fulano, vai lá. E eu não saía de casa. Eu estava dentro de casa, não ia para lugar nenhum, era só de casa que eu ficava tweetando. A Patrícia Lopes, à época, uma amiga que hoje é correspondente da Bein Sport, me indicou para a ESPN. Pô, traz o Fabinho, ele tem muita informação, um cara bem relacionado no Rio de Janeiro e tal. Aí eu fui para a ESPN. Foi o caso do Ronaldinho Gaúcho que me levou para a ESPN, por exemplo. Então você sempre estava CLT, estava sempre buscando ali o trabalho nas grandes... A virada de você não se remunerar mais com elas para abrir teu canal e remunerar. Foi final agora. E você teve apoio da família? Então, assim, na verdade, em 2020, ainda na Fox... foi boa, né? Porque assim, vou largar esses canais que dão uma estabilidade e vou... Não, deve ser muito Então, em 2020, ainda na Fox, eu tirei férias, aí já planejado, já meio de 2019 eu tinha tomado essa decisão. Falei, em janeiro eu vou para Flórida, vou para Orlando, que tem a Florida Cup, que agora até mudou de data, veio para o meio do ano. Mas era uma competição que sempre acontecia em janeiro, uma semana de janeiro ali, e sempre levava 2 clubes brasileiros, se juntava um clube europeu, às vezes um clube sul-americano, então fazia um torneio muito rápido. E eu falei, cara, eu vou na próxima edição. E na próxima edição que eu fui, que foi em 2020, não tinha clube do Rio. Foram Corinthians e Palmeiras jogar. O New York City, que ia um clube da Europa, acabou Mas chegou aí Rio, acho que o Fluminense foi. Não foi. Gente, o Flamengo e o Vasco foram também, São Paulo e tal. Mas na edição que eu resolvi ir, coincidentemente não foram. E o Atlético Nacional da Colômbia, que foi também. Aí o que eu fiz? Falei, cara, vamos fazer o seguinte.
vou montar um projeto comercial aqui, vou tentar vender isso aqui. Eu vou para lá fazer a cobertura do evento nas minhas mídias sociais, no Instagram basicamente. Não usei YouTube para nada, porque eu não podia usar por conta da Fox. Vou tirar férias na Fox e vou ficar com a família lá. A competição leva uma semana, a gente fica mais uma semana, fica 15 dias lá e se diverte. Aí fui ao mercado, bati na porta dos amigos com quem já trabalhava, com quem já tinha uma relação comercial e consegui abrir boas portas que viabilizaram o projeto, a ida de todo mundo. Pagou a viagem. Falei, pô, legal isso aqui, gostei e tal. Aí fui lá, fiz a cobertura, vídeos, entrevistas e tal. Foi bem legal, tive acesso... pelo YouTube? Não, pelo Instagram. Pelo YouTube Instagram. Não, porque a Fox não permitia. Verdade. Isso aí é início de 2020. Aí quando acaba o meu contrato com a Fox em dezembro de 2020, naquele mesmo ano, eu já estava na Rádio JB, eu seguia como colunista, falei, cara, e agora? Legal. Aí surgiu uma proposta, não era aquilo que eu queria, outra, para 3 meses, falei, tá na hora da gente buscar um voo solo aqui, vamos ver o que vai dar. Mas assim, não era aquela coisa, vamos fazer o quê? Vamos fazer qualquer coisa. Não, eu já fui num nicho que eu sabia que ia dar certo. Não sabia quando daria certo ou quanto daria certo. Mas, por conta daquilo que a gente falou, o público vascaíno, ele é consumidor, ele é de número muito grande e é um público que precisa, ele é carente. Você chegou a estudar alguma coisa de business assim? Não, porque você falando, você fez um business plan, né? Você avaliou concorrente, então, viu assim, capacidade sem estudar, da torcida, inconscientemente eu fui fazer essa pesquisa toda para que eu pudesse chegar no melhor cenário, né? É porque jornalista pesquisa, né? Lê, né? Exatamente. Mas você estudou alguma coisa tipo da tecnologia, assim, para conseguir fazer as coisas que você... Aí comecei a montar a mesa, ver qual é a mesa melhor. Qual dica você daria? Curso e tal? Você fazer então, curso, por exemplo, eu sou professor. Então, assim, já era uma coisa que algumas técnicas eu já dominava. Então, eu fui buscar, assim, eu fui olhar o cenário de quem fazia, não só Vasco, eu fui olhar como um todo. Falei, como é que as pessoas fazem? Pô, peraí, ele usa ali, ele faz aqui, é um cenário, aquilo ali, é um banner que está atrás dele. Quanto vai custar isso para mim? Aí comecei a estudar realmente, mapear o que existia no mercado e tentar diferenciar. Porque entre ser mais um e ser um, eu vou sempre buscar ser um. E assim, a primeira dica que eu dou para qualquer pessoa que queira trabalhar é assim, olha o cenário, avalia, coloca os riscos, enxergue investimento e gasto, que são coisas diferentes. Tem muita gente que fala assim, pô, vou gastar tanto. Não, você está investindo tanto. Isso. Porque lá na frente você vai colher. É igual quando você era estagiário. Sim. Mas só vou ganhar R$300 para ir lá. Sim, amanhã você passa a ser remunerado porque você se dedicou. E às vezes aquele dinheiro realmente não vai fazer nenhuma diferença, só para pagar o teu ônibus para você ir para o lugar. Porque as pessoas não entendem que ir trabalhar, ser estagiário, você está vendendo seu tempo, né? Claro, suas horas. Claro. Se você é estagiário, você não sabe nada. Isso. Então você vai ganhar o mínimo possível. Mas você vai ganhar informação, muito, né? Você vai ganhar aprendizado. Então, aí como é que você mensura isso? Não dá para mensurar. Não dá para mensurar, exato. Então assim, quantas pessoas eu convivi na minha carreira que se eu fosse fazer um curso, eu iria pagar e convivi. Consegui aprender com elas. Então assim, hoje eu olho o cenário e vou tentando identificar. O YouTube, tem gente que fala assim, o YouTube você pode fazer qualquer coisa, aceita tudo. Não precisa se preocupar com qualidade de som, de imagem. Eu não gosto. Eu gosto de entregar um produto que você sinta-se confortável em assistir. Não precisa ter uma baita numa estrutura. Aí vamos lá, é uma frase que eu tenho. Existem 2 mundos, o ideal e o real. Qual é o ideal? Montar na minha casa um estúdio como a gente tem aqui, eu ter todas as câmeras já posicionadas, só sentar e gravar, não ter que montar, desmontar, porque aí começa a frocha, a arruela não sei o que, ou a porca fora. Beleza, esse é o mundo ideal. Qual é o mundo real? Cara, é montar, desmontar e gravar. Dá, vamos fazer. Porque se eu esperar o mundo ideal, eu talvez não saia do meu zero. Eu vou ficar ali esperando. Entendeu? Aí daqui a pouco... Só vou começar o dia que eu tiver a câmera lá, a última geração. Mas isso só demonstra que você sempre teve um espírito empreendedor. Exatamente. Eu acho assim. Mesmo quando tinha estabilidade, já pensava, a cabeça já estava ali no espírito empreendedor. E eu vou falar uma coisa, você fez uma coisa que é muito importante no empreendedorismo. Você tem o que cria e o que copia. E assim... Exatamente. E aí, o que cria... Muitas vezes, eu vou falar o do que copia. O que copia, ele pode simplesmente copiar, ele vai ser mais... Você falou, eu não queria ser mais um, queria ser o único, ali, o um. E esse é o que copia. Vai ser mais um. O que copia e aprimora, ele é muito mais bem sucedido do que o que cria, muitas vezes. Porque o que cria, às vezes, vai fazer cada 10 anos para criar aquilo ali.
O cara do business que copia e aprimora, ele sai muito na frente. Pega as principais empresas do mundo. Sim. Não, ele copia e vê o diferencial que ele pode fazer. O que a mais ele pode colocar. E aí, depois que você copiou e aprimorou e tá super bem, você pode se dar o luxo até de criar depois. Sim, você já tá tocando um negócio, já tá Você virou a referência. Isso, você cria. Por exemplo, a questão da narração dos jogos. Ninguém narra. Fazer os vídeos. Todo canal faz vídeo. Beleza. Podcast. Ninguém tava fazendo de Vasco. O podcast, que é o conceito que a gente tá aqui. Que também é no canal. Também é no canal. Eu não criei um outro canal. Porque eu entendia que o canal estava crescendo. Eu precisava que ele crescesse com conteúdo. Sim, colocar mais conteúdo Então, nele. quanto mais conteúdo, mais eu tivesse o cara ali dentro, para mim, ótimo. Aí os cortes, você joga em outro canal? Também não, jogo lá dentro. Eu deixo tudo ali dentro. Quando o canal estiver muito grande, aí você, agora esse canal aqui é só para isso, e esse canal agora... Aí eu consegui diferenciar. Mas hoje não. Hoje é um canal que, graças a Deus, bateu 100 mil recentemente. Estou esperando minha plaquinha do YouTube que vai chegar. 100 mil inscritos no YouTube? 100 mil inscritos. Que legal. Em menos de 2 anos. Isso é um maraca lotado. É mais de um maraca, né? Do maraca das antigas. É, o maraca das antigas. E assim, e nos últimos 5 meses, isso aqui é muito legal, vem batendo acima de 1 milhão de visualizações todo mês. 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 milhão e meio. Entendeu? Então, assim, esse mês, por exemplo, já está indo, a gente está caminhando já na metade do mês para na projeção, ultrapassar 1 milhão e meio. Mas aí, claro, depende do humor do torcedor. Porque o time indo bem, aí também tem esse problema de você fazer de um time só. O time indo mal, o torcedor fala, não quero mais saber disso, cara. Claro que vão ter aqueles que vão estar sempre. Mas agora você tá com uma energia, né? Pô, agora O jogo contra o Ituano deve ter sido assim, ó. 2023 é o seu ano. Então, exatamente, que eu brincava, que foi vou do caos ao topo. Eu ruí o osso ali com o Vasco 2 anos, Série B, aquela angústia e tal. Agora, meu, a gente vai pegar jogo grande, com são transmissões diferentes. Mais uma dica de empreendedorismo. Então, é isso aí, você roeu o osso. Você entrou num momento que muita gente não tava nem querendo entrar. Exatamente. Ah, que saco transmitir, às vezes Série B e tudo mais. O Vasco perdendo. Não na Série B ele foi bem, ficou em quarto, né? Que se classificou. Era essa agora, mas... essa aqui. Teve a do ano passado que não foi bem. Do ano passado que nem entrou no G4. Então, assim, você roeu o osso mesmo. Agora, é o que eu falo, você já tá aqui. Agora vai vir alguns querendo entrar. Na sim, Série A, sim. Mas vai É igual aqueles atrás, amigos que eu falei lá atrás. Vão bater, porra, cara, sempre falei que ia dar certo. A gente já sabe o que vai acontecer ali na frente. Não, tem os que não ligam pro futebol também, só ligam quando o Vasco tá bem. Sim, quando o seu time está bem, né? A gente até brinca, o torcedor do Vasco tá brincando. Ó, se quiser pular um muro, pula logo, porque o Vasco agora vendeu, virou milionário e tal. Depois a gente não vai aceitar mais não, porque até o final da Série B era mole. Pô, eu não quero gosto de futebol não. Aí depois que o Vasco vai pra Série A, pô, sou Vasco. Não, agora não, pô. Tu não ficou lá com a gente sofrendo, agora quer ser Vasco? Não, possivelmente você vai ganhar mais inscritos. Claro, né, claro. Não, com certeza. Sim. E muita gente vai ter mais de outros assunto também, né? Sim, e muitos outros torcedores, quer dizer, torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, que vai repercutir a transmissão do jogo contra eles também. Então isso atrai, porque o cara gosta de certa forma. Eu já recebi vários relatos de flamenguistas. Porra, não, o jogo do Flamengo. Eu falei, cara, não dá. Porque eu não sou Flamengo. Eu não vou narrar uma coisa, eu não sou um narrador. Primeiro que eu não sou narrador. Segundo que eu não sou um profissional para fazer a coisa separada. É uma coisa emocional ali. Então, eu não vou ser emocional de uma coisa que eu não tenho. Sim. Um sentimento que eu não tenho. E você estava contando aqui, antes da gente começar a gravar, da história com o Pelé, né? Se fosse nos dias de hoje, você teria os seus registros, né? É a foto, né? Com o Pelé. Quando em 2004, na revezamento da tocha do PAN, Pelé inicia no Maracanã e ele percorre ali poucos metros, passa para alguém, cada um mandava alguns metros e ia passando, né? E a época eu estava no sistema Globo de Rádio e a CBN fazia um especial para o Chico Buarque, 60 anos de música, de vida dele e tal. E o chefe de redação de reportagem, Luciano Garrido, falou, pô, Fabinho, pega uma declaração com ele, se ele acha o Chico Buarque o Pelé da música. Eu falei, pô, no meio daquela confusão, o cara falando de futebol, falando de pan-americano, levantar um assunto desse, eu falei, vou tentar no momento, se eu conseguir. E aí, quando acabou a entrevista coletiva, o Pelé já tinha atrasado o início, era 8 horas da manhã que tinha que começar, ele chegou 8h20, 8h30, o Pelé normalmente atrasa as entrevistas dele. Aí eu fui na assessora, falei, não pode estar atrasado. Aqui. Tá bom, eu vou esperar, ele vai passar aqui, eu vou ficar aqui. Mas é assim, mas que eu vou ganhar um tapa de um segurança, o microfone vai cair, uma coisa. E à época, eu tinha um equipamento, uma outra coisa de empreendedor também. Eu tinha um equipamento que era um pouco maior que as fichas de vocês, que era um gravador que a gente trabalhava, chamado Marantz, que ele usava fita cassete. E que as rádios tinham, era um equipamento importado e tal. E à época na Rádio Tupi tinham 4
4 clubes, né? Então quem cobriu o Flamengo, o repórter, já ficava com ele, o Fluminense, o Botafogo, e eu era folguista. Então, quando eu ia fazer a folga dos caras, eu tinha que pegar com ele. O cara não ia na rádio, tinha que ir na casa do cara, eu ficava para lá e para cá. Eu vou ter o meu, comprar o meu para eu ter. Aí acabava esse problema, e eu tinha o meu. Então, nesse dia eu estava com o meu... Você investiu no seu bolso. Eu investi, exatamente. É um equipamento. Eu tenho até hoje, parece uma merendeira, engraçado, cara, você olhar. Mas era super útil, cara. Você ligava o gravador, você estava na rua, aí você botava o telefone perto do alto-falante, parecia que você estava entrevistando a pessoa. Tô aqui ao lado do Rafael. Rafael, o que você achou do jogo? Aí tu botava a gravação. Aí falava ali, se a fita não parasse e tal, não sei o quê, era mó barato. E ainda tinha uma tecnologia da época que você podia, que as pessoas nem sabem disso, de telefone fixo, que vinha aquele fio da tomada, né? Poucos têm hoje telefone fixo em casa, aquele fio que liga no aparelho, você podia ligar nele, que ele tinha uma entrada daquela de telefone, e aí você podia até gravar uma ligação ali, direto já na fita, cassete, né? Enfim. E aí o Pelé vinha, eu tô com o meu gravador aqui, a merendeira aqui segurando e o microfone. Aí o Pelé vinha, gente, o Pelé passava, Pelé, o Chico Buarque é o Pelé da música, e estiquei assim, né, pra ele. Aí ele vai e me abraça, entende, o Chico é um cara competente, eu não sei o quê, e vai comigo andando, e eu baixo. Aí aproveitei e perguntei outras coisas pra ele, nem lembro, uma coisa de seleção brasileira, alguma coisa, pô, tô com o Pelé aqui, ele me abraçando. E os fotógrafos, um monte de foto, falei, pô, legal, tô consagrado, o Pelé me abraçou, não fui eu que forcei nada. Aí cadê a foto? Eu não tenho essa foto. Pô, se fosse o dia de hoje. Se fosse o dia de hoje, tava em tudo que era lugar e tal. Eu tinha essa foto, era pôster em casa, né? Vamos falar um pouquinho dos seus medos, assim, porque eu acho que isso é importante. Eu tenho um agora pra Copa do Mundo. É verdade, a gente tem que entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse assunto. Porque a Cíntia é muito engajada em Instagram e tal. Ela faz muito bem essa imagem, né? Da Cíntia Pamplona, com a Cíntia Pamplona, que é a marca dela, que é a loja dela e tal. E eu entrei tem pouco tempo, até por admiração ao trabalho dela, a gente se juntou e empreende junto aqui no podcast e em outras coisas aí no futuro. Mas todo mundo chega pra mim e fala assim, cara, eu tô gostando do podcast, você tá indo bem também, mas eu tenho muito medo, porque assim... É muita pancada, e geralmente... Isso inibe, aquilo inibe. Então assim, quando você fala assim, cara, eu vou transformar um cômodo da minha casa num estúdio e tal, e qual foram os medos das suas pancadas que você podia levar? A gente falou do apoio familiar, mas assim, tudo assim, e de não dar certo. O medo é de quando vai dar certo, assim. Qual é o momento que aquilo ali vai remunerar o suficiente para você cobrir o teu dia a dia. Aí assim... Vocês falaram de apoio. Eu tive um apoio muito grande dos meus sogros, né? Eu não tenho pai, meu pai já é falecido, minha mãe eu não convivo. E aí os meus sogros me adotaram mesmo como filho, né? Então, e eles me abraçaram naquela coisa assim, não, vai fazer, a gente tá aqui e te ajuda. Vai te dar o suporte, daqui a pouco você vai andar com as próprias pernas, o canal vai, graças a Deus, decolar e tal. E assim, a cada vitória é uma vitória de todos, né? Sim. Todo mundo vence junto, né? Todo mundo perde, todo mundo vence junto. Então, assim... E é aquela coisa assim, minha mulher fala assim, pô, se você fosse Flamengo, o canal tava explodindo. Mas eu não sou, não adianta. Se você fosse homem, eu não gosto de mulher, não estávamos casados. Então, assim, não vai entrar em questão, né? Então, assim, não dá. E acho que cada coisa tem seu tempo. Cada coisa tem o seu momento para acontecer. E acho que, assim, por exemplo, a minha ida para a Copa do Mundo, ela tem acho que hoje eu enxergo que tem um propósito diferente do que nas outras edições que eu era para ter ido. As duas últimas eu era para ter ido e não fui. A de 14 eu tenho a credencial, inclusive. Eu fui demitido da Rádio Globo 4 meses antes da Copa do Mundo, por um corte financeiro. Eu era chefe na época. E aí houve um corte, eu ganhava bem, porque eu era chefe, óbvio. Sim. Aí eu virei um número, né? O que é terrível, você ser cortado porque você é um número. Olha, não dá mais porque você ganha bem. Só que eu, assim, não ganho bem porque eu ganho bem porque eu faço alguma coisa bem. E fazia um monte de função, enfim. Mas, infelizmente, o mercado de trabalho está muito na ocupação do espaço, né? Rafael sai, entra alguém, fala ali, não importa se tem qualidade não, mas está falando também. O importante é ocupar o espaço que ele estava ali, né? Eu primo muito pela qualidade. Meio tem muito isso? Tipo... Tem muito isso, muito isso. Tem muita gente que submete a pouca coisa. Eu mesmo, assim, voltando para o empreendedorismo. Semana passada eu recebi uma proposta de uma bet, né, de uma empresa de apostas. O cara fez uma proposta para mim e me deu vontade de mandar ele longe. Eu fui até educado. Um amigo meu falou, tinha que ter feito, mas cara, eu fui educado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E é uma grande empresa, não é uma empresa que está começando, é uma empresa que anuncia na Premier League.
É uma empresa que você liga a televisão, tá anunciando. Sim. Então não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara pro cara fazer a proposta que fez para mim. O cara chegar para mim e falar assim, ó, eu quero que você faça 10 vídeos no teu canal por R$500. Hã? Eu falei assim, não, eu fiz essa, falei, mas não, deve ser 500 por vídeo. Pô, legal. Aí já começa com uma conversa. Mas foi 500 pelos 10 vídeos? Pelos 10, falei, R$50 por 10 vídeos? Falei, tá de sacanagem, não é possível, não. Aí eu respirei, falei, amigão, não dá. Aí eu falo assim, porra, mas tem gente que aceita. Sim. Aí assim, é a necessidade de cada um. Então assim, eu cheguei Às vezes aceita para dizer que está ali, né? Mas não dá, entendeu? Assim, eu acho que você tem que se valorizar. Não tô dizendo que faz o certo. Porque o mercado, se você não se valoriza, o mercado começa a te botar lá embaixo. Não, no seu caso, por exemplo, se você sai de uma rádio da TV, a pessoa só por estar ali e aceita. E aí tem gente que aceita ganhar muito menos do que deveria, mas para estar nesse cenário. Porque tem gente que acha que aquele personagem lá de trás, para quem conheceu o Bozó, que era um personagem que o Chico Anísio fazia, que ele dizia que trabalhava na Globo, que era aquele personagem que tem muita gente até hoje, que eu trabalho na Globo, ele dava com a canetinha na TV Globo e tal. Que muita gente fala assim, quando eu saí da Rádio Globo eu vi isso na primeira vez. Pô, tu vai sair da Rádio Globo, cara, tu é Fluminense. Eu falei, mas quando eu passo no supermercado, eu tenho que ter o dinheiro para pagar a conta. Eu não tenho que dizer que eu trabalho na Rádio Globo. Pô, eu cheguei agora aqui pra gente gravar. Não vai ser uma carteirada que vai pagar a conta do mercado. O cara virou pra mim e perguntei, pô, onde é que é o bloco e tal? O cara falou, pô, ali, Fábio Azevedo. Eu falei, pô, legal, o cara me reconheceu, bacana, mas assim, o comércio dele, se eu não chegar e pagar, eu não levo o produto. Ele reconhecer, legal, faz a foto e tal, mas assim, isso é bacana, mas eu preciso ter o recurso. Então, tem pessoas que vivem, muito legal, o cara me reconheceu, eu sou o fulano, dá. Meu sobrenome nunca foi de lugar nenhum. Sempre foi Azevedo Masdalani. É o meu nome. E meu nome e o meu sobrenome eu carrego comigo. Então são as minhas marcas. E a partir do momento que eu entendi isso, eu passei a criar os meus veículos de comunicação. Então assim, medos, tenho vários. Agora de ir para a Copa do Mundo sozinho. Fala um pouquinho desse projeto. De onde você tirou isso? Eu vou sozinho. Na verdade, assim... É um investimento, é um convite? Como é que é? Então, na verdade, essa ideia nasceu da JB. O Guilherme Renelli, que é o diretor comercial, me ligou em abril desse ano. Falou, Fabinho, não quer ir pra Copa não? Eu falei, porra, claro! Eu vou dizer, não. Que engraçado, porque a JB é uma rádio musical, classe A, B, segmento 40+, público adulto. Música... Pô, de uma pegada diferente. Música do meu sogro me buscar no aeroporto. Isso, né? Do dentista, do médico e tal. Isso. Já e aí dando uma cochilada. Entra uma coluna de esportes ali. Já é uma coisa que já muda o cenário. Mas a gente já está ali, eu vou para 5 anos com eles. E deu super certo. E aí olha só, assim, é uma rádio esporte, você espera ser convidado, pô, vou para a Copa, eles vão comprar o direito e tal. Não, uma rádio que não tem nada a ver com o esporte, tem uma coluna, mas o cara teve a ideia de, vamos estar na Copa do Mundo, a Rádio JB está na Copa do Mundo, isso é bom pro nome da JB também, pô, vamos e tal. Falei, claro, quero. Pô, então vamos fazer o seguinte, vamos viabilizar aqui. Aí eles foram ao mercado, conseguiram vender 2 cotas comerciais, e aí eu aqui tive que correr atrás da credencial, né, para poder junto à FIFA. E aí foi uma corrida contra o tempo, porque a gente está falando de abril desse ano. É muito próximo, né? Para esse mundo é muito próximo. Você que é jornalista, você vai lá e se inscreve, é isso para pegar a credencial? Porque na verdade como é que funciona pra você manda um credenciamento para a FIFA, você faz a solicitação. Só que sou eu e o mundo fazendo isso. Né? Tanto que essa Copa eu acho que foi até recorde de pedido de credenciamento. Ser jornalista e tal? Não, eu já tinha um credenciamento lá atrás, na época da Rádio Globo, da Copa de 2014, que eu fiquei com a credencial e não fiz a Copa. Mas assim, tá beleza, tem teu cadastro lá. Mas e aí? Você e 200 mil pessoas. E aí, digamos que 50 mil pessoas queiram. Não pode ter 50 mil credenciais, porque não comporta para entrar nos estádios, para entrar nos locais de transmissão, enfim, de eventos. E aí eles vão filtrando. Quem vai muito à Copa, o cara tem a preferência, né? O cara está sempre em Copa. Os veículos que compram o direito de transmissão, ou os veículos que eventualmente compram o direito de não detentor também, enfim. É o que pede, no caso, que é o não detentor, que esse não compra. E aí, eu falei, cara, vou pedir. Eu não já tenho. Vou. Sim. E aí consegui fazer, corre daqui, corre dali, mas só que assim, cara, foi muito sofrido porque foi chegando setembro, aí eu entrava lá na parte do credenciamento, estava ali, registrado o pedido. Não estava aprovado e nem cancelado. Aí
manda mensagem para um, manda mensagem para outro, amigo que trabalha na FIFA, não estou nesse setor, aí manda para tal e-mail, aí eu responde e tal, e aquilo vai consumindo tempo. Mas passagem comprada, tudo já? Não, aí você já tem que começar a comprar, porque... Então vai ficar, senão fica impagável depois. Porque já estava impagável antes, agora então piora. E aí o hotel, aí que tava a complicação e tal, enfim. Eu sei que a minha credencial, a Copa começa dia 20 de novembro, minha credencial saiu dia 4 de novembro. Nossa. Todo dia eu entrava, dava F5 lá, aprovado, registrado, e não saía. Um dia eu tô no celular aqui, atualizo o e-mail, sua credencial foi aprovada. Nossa, felicidade. Porra, sabe quando você relaxa, você tira um peso nas costas. Mas tá tudo comprado, passagem. Não, tá tudo comprado. E assim, o desafio vai ser, porque a Copa é no Catar, que primeiro o desafio é que é num período diferente de todo momento de Copa do Mundo, que normalmente acontece em junho e julho. Mas lá as temperaturas são muito altas nessa época do ano. Nessa época? Da história? A primeira nessa época do ano. Da história? Desde 50, desde 30. Desde 30. É a primeira. E a primeira que acontece num país tão pequeno, que você consegue percorrer 50 quilômetros de um estádio ao outro, do mais longe, né, ao outro. Tanto que você vai conseguir ver 3 jogos ao mesmo tempo se você tiver ingressos para isso. Dessa vantagem. Você tem essa vantagem. Muito concentrado. Né? Só que assim, também tem muita gente para um espaço muito pequeno. Né? Como é que você consegue botar um elefante na casinha de cachorro? Né? 2 últimas Copas, Brasil e Rússia. Pode imaginar, jogo em Manaus, jogo no Rio Grande do Sul. Né? 2 extremos. E aí, assim, a rede hoteleira também não suporta. Aí você tá vendo vários containers, pessoas improvisando e tal, não sei o quê. Aí, primeiro desafio meu. Primeiro que tem que ter o inglês fluente. Que eu já vinha estudando, mas assim, vamos voltar a estudar inglês. Vamos voltar. Aí quando vai para a Copa do Mundo, então tem que intensificar o inglês. Sim. Então, o primeiro desafio. E aí você vai sozinho, é você que vai se virar para falar o inglês. Né? Para você poder ali começar a tua brincadeira. A tua missão é falar com os jogadores? Não, eu digo no dia a dia. No dia a dia, né? No dia a dia. No dia a dia que já tem a dificuldade. Sim. Né? No jogadores não, porque eu vou ficar mais quando for treino de seleção brasileira. Então, isso aí menos mal. Mas assim, no teu dia a dia lá é inglês. Né? Não vou falar nada em árabe, tudo vai ser em inglês. Só que na primeira fase, por problema de logística e dificuldade de hospedagem, eu vou ficar em Dubai. Então, eu não vou ficar no Catar. Então, eu vou para Dubai. Nos Jogos do Brasil, eu vou para o Catar. Vou ficar indo e voltando. Dubai, Catar diferença de avião, dá 45, 50 minutos de avião. Você vai ficar pegando o avião e indo. Tipo Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, mais ou menos isso. Então, assim, aí eu vou, Jogo do Brasil, faço o que eu tenho que fazer antes do jogo, depois do jogo, que durante eu não posso fazer nada, porque eu não tenho direito de transmissão. Acabo tudo, volto para Dubai. Fico fazendo esse... E o Brasil vai treinar onde? No Catar, tudo no Catar. Todo mundo no Catar. A Copa é no Catar. Mas Dubai, por exemplo, vai ter uma FanFest. Porque... São 7 lugares no mundo. 7 lugares no mundo tem FanFest. O Rio vai ter, São Paulo tem, México, Dubai, Catar, acho que é Austrália e mais um outro. Agora esqueci. A primeira fase vai ser muito bem organizado, né? Sim, o tempo todo. E aí, assim, só que aí a partir do terceiro jogo do Brasil, dia 2 de dezembro contra Camarões... Aí eu já tenho hospedagem para mim no Catar. Então deve eu fico dali até o final. Muita gente hospedada em Dubai também. Vai ter, com certeza. Até porque você falou que é pequeno, não deve ter nem estrutura para todo mundo. Porque quando você ouve da Copa do Catar, todo o programa fala de Dubai também. Também. Tá dando suporte. Exatamente. Ali, né? Por isso que vai ter uma fanfest lá de tanta gente que vai ter, né? Então assim, vai ser um desafio. Primeiro, o idioma. Para mim vai ser um grande desafio, porque uma coisa é pegar meu filho que estuda inglês, aquela coisa da internet, já tá no sangue deles. Eu tenho e talvez se meu pai estivesse vivo, eu fosse um cara que falasse inglês fluente, que ele era professor de inglês. Mas eu perdi, eu tinha 2 anos. Então, assim, eu penso muito em português. Esse é um grave defeito que eu não consigo tirar. Eu quero sempre tudo traduzir, para perguntar, para responder. Então, eu demoro um pouco mais de tempo nesse processamento. Eu talvez entenda muito mais você me falar do que eu processar para eu responder, enfim. Mas eu vou ter que me virar sozinho. Eu vou ter que fazer isso sozinho. Eu vou ter que carregar equipamento sozinho. Ter que montar meu tripé, eu vou ter que botar a minha câmera, eu vou ter que conectar meu microfone, eu vou ter que mudar de roupa. Assim, como assim mudar de roupa? Explico. Eu vou ter uma camisa da JB, que foi uma camisa feita para a Copa, a camisa azul, com os patrocinadores, escrito JB. Só que aí nessa coisa de empreender, eu vendi um plano comercial para minha rede social. Já que eu vamos aproveitar, né? A gente já está indo, né? Aí eu já vendi para 2 empresas, tem uma terceira para fechar aí, quem sabe 4, para a gente ficar tranquilo. Mas eu já tenho a camisa. Só que são camisas diferentes.
E aí eu tenho que fazer conteúdo para a rede social da JB, para o YouTube da JB, para a minha rede social, meu YouTube. Então tira a camisa, bota a camisa. Como é que vai ser isso? Não sei. Com a mochila, com tripé, com câmera, com microfone. Com inglês. Mas assim, no dia a dia, quando eu abordar as pessoas, eu vou ter que usar o inglês. Em algum momento, torcedor, se não for brasileiro, eu vou ter que tentar se achar interessante para poder bater um papo ali, justificar, enfim. Cara, mas acho que você tá indo pra Copa que a gente tem boa chance de ser campeão, né? Aí então, tem isso. Você conseguir ficar. Vai ser fantástico, né? Acho que é bem legal. Vai ter que fazer um parte 2 aqui, né? Do pós-Copa. Tem que fazer um pós-Copa. Que eu acho que vai ser uma experiência fantástica, porque vai ser minha primeira experiência sozinho mesmo, não fora do país, porque eu já viajei a trabalho, inclusive, na Copa América 2004. Mas assim, eu viajava com um colega de rádio também, ele era de São Paulo e tal. Muita gente. Claro que eu também vou encontrar muitos amigos lá que vão, mas cada um por si. E é diferente assim, eu vou como rádio, eu vou pro jogo. Tem um operador que monta o equipamento. Eu não me preocupo com o equipamento. Não, esse não, tem que preocupar com tudo. Sou eu que faço tudo. Daquela coisa de você fazer sozinho e é você quem está lá. Tem uma vantagem que eu vou estar indo para um país em que o nível de violência, se não é zero, ele é bem perto do zero. Sim. Você não vai ter esse perigo. Aquela coisa assim, deixa ali deixa o equipamento ali. Vou começar a fazer, botar a mão, não vai ter, entendeu? Então, assim... Por mais que a Copa em si, né, eu não gosto de ficar falando mal do Brasil, falar a verdade, né? É um país com índice de roubo e tal. Mas na Copa em si foi tranquilo, né? Mas você tem sempre um risco, né, cara? Assim, por exemplo, no tempo desse eu fiz no Maracanã um negócio que eu não faço mais. Eu fiz, achei legal a ideia, depois que eu vi, falei, cara, eu sou louco. O que eu fiz? Foi fazer um jogo do Vasco, aí fui fazer uma live antes do jogo. Aí eu tenho um monopé, botei o celular e fui filmar, aí galera e tal, não sei o quê. E assim, eu tô segurando aqui, mas o celular tá... Não, qualquer um pega. Menos de, sei lá, 50 centímetros. Mas a turma te conhece. Me conhece. Sim, mas aí o cara... Todo mundo tem aquela história, até o Pelé, o Ronaldo, o cara vai assaltar. O cara botar a mão e sair correndo... Não, acabou. Esquece. Aí, só que eu perco a minha vida de trabalho, né? Aí depois que eu fiz, ficou legal pra caramba a live, a galera veio, aí veio amarradão, vem, brinca, grita, tal, canta, legal. O resultado foi ótimo, mas poderia ter sido trágico. Entendeu? Então, assim, é o risco que eu não sei se eu correria de novo aqui no Brasil, principalmente. Eu tô achando esse nosso podcast muito inspirador, sabe? Porque você... Como mudou tudo, né? Tipo, você falou que você comprou aquele aparelhinho que é do tamanho dessa ficha. Um pouquinho, uma merendeira de fita cassete. E aí você, agora você faz tua vida num celular. No celular, cara, tudo aqui. E passou pelos principais canais relacionados a esporte, outros nem são de esporte, que também o grupo Globo, Fox, enorme. E a Band, não fala só de esporte, claro. E muito inspirador, né? Porque foi pra rede social e... Não, e meteu a cara, e ele que edita, ele que fez o painel dele, a cadeira dele, a mesa dele. Isso é muito legal você expor aqui no podcast, as pessoas... Né? Não, basta querer, né? Você não sabia mexer naquilo ali tudo. Você foi aprendendo. E cada dia que você grava, você aprende mais. Não, eu não acompanho o seu canal canal diariamente, porque eu não sou... Eu gosto de futebol, mas não sigo tanto. Mas eu fui ver, né? Pra gente fazer aqui o pod. E, assim, parece que você faz tudo sozinho, não. Sim, parece a galera, tem uma equipe gigante por trás. Não, você mostrou a foto agora ali, não dá pra perceber que aquilo ali é um painel. Parece um estúdio. Parece que é um estúdio, que é uma estante ali maneira, não sei o quê. Que aí, assim, é uma vantagem. Porque, por exemplo, se você tem uma coisa fixa, mesmo que seja um adesivo na parede, se você quiser mudar, tem que adesivar de novo, né? E o banner, esse até é grande, mas às vezes tem banner pequeno que você consegue carregar para vários lugares e coloca ali atrás e tal. Eu agora vou mudar. Com a chegada da placa do YouTube, eu vou ter que fazer aquele banner diferente e incluir a placa ali, né? Porque aquele é um troféu. Mas como é que funciona seus patrocínios? Eu não boto no banner. Ah, tá. Exatamente por isso, porque aí pode ter um patrocinador de 2 meses, 3 meses, um de 1 ano, e aí... E aí você tem que ficar trocando o banner. Sim, não dá. O que eu faço? Eu boto eles na transmissão, a barra da transmissão tem ali a imagem do patrocínio. Então é uma das propriedades que eu coloco. Ele saiu, eu atualizo para o jogo seguinte, tiro ele ou incluo outro, não tem problema nenhum. Tem um pop-up que entra ao longo da transmissão. Tô falando, bola saiu pela linha de fundo. Diga para você que quer apostar, fulano de tal. Aí eu boto um pop-upzinho ali. Isso é muito difícil, cara. Entendeu? Aí eu coloco ali a marca. Entendeu? Aí entra a marca e eu faço um testemunhal na hora. Então, assim, isso aí tá na minha mão. Não preciso ficar o tempo todo mudando, né? Muda digitalmente, é mais fácil.
Então eu preferi não botar a marca no banner exatamente para não ficar escravo, porque aí a marca sai por qualquer motivo, ou entram outras, eu ficar toda hora mudando o banner, adesivando. Então o banner ele é um banner que tem imagem do Vasco. Então eu acho que é isso, assim. Eu acho que é o exemplo de que basta querer. Ele sempre teve estabilidade a vida inteira. Sim. Passou, de repente decidiu mudar e botou a cara. E ele faz na casa dele. Isso. Ele mesmo edita. Ele não precisa ter uma mega equipe por trás. E acho que assim... Provavelmente daqui a um tempo você vai ter uma equipe, porque vai ficar essa chance. Inviável, mas tá dando certo com você. Seu filho, né? Exatamente. Por exemplo, em janeiro eu vou tirar férias. Não vou tirar férias, vou pra Disney, mas eu não vou conseguir tirar férias, porque eu tenho que gravar vídeos, eu não vou conseguir narrar os jogos. Aí eu já coloquei que não, porque eu tô indo pra casa de um amigo também. Falei, cara, mais que ele seja vascaíno, podia até botar ele pra comentar. Nunca mais te convido, chega lá cheio de troça. Não, mas assim, porque também é uma estrutura que não cabe você levar pra casa das pessoas, acho que é desagradável também. Ele se amarra, ele poderia até fazer comigo o jogo. Vascaíno, ele? Ele é vascaíno. Mas assim, cara, eu acho que não vai, aí eu não vou curtir a viagem, entendeu? Já vou fazer o vídeo, assim. Beleza, faço 2 vídeos ali, passa a não fazer 3, faço 2, aí o terceiro faço um shortzinho ali e tal, mesmo da Disney, beleza. Não, e também vai gerar um conteúdo legal. A Cíntia mesmo fala quando viaja, engaja bem. Engaja muito. Quando eu viajo, tipo, engaja demais. Engaja muito mais. Porque as pessoas gostam de ver o teu lifestyle também. Sim, gostam muito. Antes de entrar nas perguntas finais, que passou muito rápido e já passou de 1 hora. Tá quando tranquilo, que foi... assim, calmo. Ai, tava nervoso também. Eu tava tensa. Quando que foi que, igual você falou assim, tava registrado e aprovado pra Copa, foi um momento mágico. Mas o momento que o YouTube monetiza, assim, que você fala assim, pô, consegui. Tipo, Cara, então assim, na verdade assim, tem alguns momentos da monetização que são interessantes, né? Porque existem várias formas no YouTube. Existe a forma do AdSense, né? Que é você tá ali botando teu vídeo e aí automaticamente o YouTube coloca as propagandas para você. Você vai receber. 70% do que vem dali é seu, né? 30% fica retido por YouTube. Isso quando ele sente que tá bastante gente assistindo. Ele mesmo coloca aquelas propagandas. Você que tá vendo o vídeo, pô, essa propaganda que entrou, filme anunciando não sei o quê. Não somos nós que botamos, nós só autorizamos o YouTube a colocar. Senão o pessoal fala, pô, Fábio, ganha dinheiro aí e tal. Filme ali, tá anunciando um novo filme, chato não sei o quê. Não é. Aí outra forma é você vender um espaço publicitário seu, que é o que eu faço. Então, dentro do meu vídeo, eu anuncio ali 30 segundos, 45, no máximo 1 minuto. Não passo disso, porque eu entendo que um vídeo de 8 minutos, você ficar 2, 3 falando de uma fica chato. Entendeu? E muitas vezes eu procuro linkar com o conteúdo. Falei em dinheiro, deixa eu dar uma dica aqui sobre a aposta. Até rolar a bola esse fim de semana, olha aí. Faz isso e tal aí, já dou a dica da aposta e coloco a marca também ali. Sempre tentando encaixar. A outra forma, no caso, é a doação, que a gente chama de superchat, que a pessoa está vendo a live. Gostou, deixa lá o dinheiro que ela quiser. Para continuar aquele programa. Exatamente. Mandar aí um superchat de alguma forma. Ou, como eu faço na transmissão, galera, palpite do jogo. Se você acertar o placar do jogo, quem faz o gol na ordem, o primeiro que botar o superchat de R$10, que é o estipulei o valor, vai ganhar essa caneca aqui. Aí o cara vai lá e bota. Aí você bota, se a Cíntia bota. Se o teu placar for certo, mas quem fez o gol foi errado na ordem, você falou que ia ser Rafael e Cíntia, saiu Cíntia e Rafael. Você errou. Tinha que ser na ordem Cíntia e Rafael. Então o primeiro que colocou, aí vai estimulando as pessoas. E as pessoas ganham. Ganham. Tem muita gente que fala assim, sai o gol, o cara bota. Se não sai mais gol, eu acertei, já botei ali. E a outra forma, que aí é a melhor, é o Pix, que vai direto pra tua conta. Então, e aí eu já fui surpreendido uma vez, o cara botou um Pix de R$1.000. Sério? Quando eu tô fazendo o jogo assim, aí entra a notificação do banco assim, eu olhei no celular, eu parei. Falei, não, peraí, gente, peraí, deixa até o jogo pra lá. O cara botou 2 zeros a mais, 1 zero a mais. Falei, errou, né? O cara vai pedir de volta, era 10, né? Aí eu falei, peraí, deixa eu até ver quem foi. Aí eu olhei, Rafael, é isso mesmo, Rafael? O cara falou assim, você merece. Eu falei, porra! Que bom. Legal. Pô, muito legal, né? Porque eu tenho um cara... Imagina ele fazendo outra coisa ali. Eu tenho um inscrito do canal que ele nem quer aparecer, ele participa só na live de membros e tal, mas nunca nem apareceu o rosto dele e tal. Já conversei com ele e ele mesmo manda. Ele manda alguns pics bons também, mas ele nem quer que fale. Então ele, eu gosto muito do teu canal, adoro como você faz, a forma que você comunica e tal. Quero ajudar. E assim, o que eu sempre falo para as pessoas, eu reverto para o canal. A compra da mesa, que é uma mesa cara, aqui no Brasil, por exemplo, ela custa R$11.000.
eu trouxe de fora, que é uma diferença absurda, mas é um investimento. Eu gastei R$4.000 na mesa. O canal vai ficando cada vez melhor. Vai dando qualidade, entendeu? Exatamente. Melhora o microfone, melhora a mesa, melhora a câmera, vou trocar o celular. Você vai começar, reinveste ali dentro para poder dar mais conteúdo, entendeu? A gente vai entrar nas perguntas finais, mas eu já ouvi gente dizer que bota o jogo, porque você não pode transmitir o jogo, né? Você falou, por causa do direito. Mostrar, O pessoal bota na TV, onde for, no mudo e vai só ouvindo você. Que é a brincadeira que eu faço. Ele liga na TV e conecta no Fanático Vascaíno. Porque eu falo, cara, transmissão na TV, o cara não vai narrar pra você, Vascaíno. Eu narro pra você. É diferente. Deve ser legal. Muito legal. Deve ser diferente. Vamos para as perguntas finais? Vamos. Maior dificuldade? A maior dificuldade é lidar com os haters. Mas isso o dia a dia vai ensinando. Você deve ter muito hater, né? Tenho. Falou em futebol, acho que deve ter. Mas fica no âmbito do futebol ou vai pro pessoal às vezes, assim? Isso às acho que machuca vezes mais, vai né? pro lado pessoal, que é o que machuca às vezes, entendeu? O cara pode não gostar de mim, pode achar que meu nariz é grande, legal. Achar que eu sou feio. Eu sou casado, ele acha que eu sou feio, não vai mudar em nada a minha vida. Eu tenho 2 filhos, não vai mudar em nada o que ele pensa. Mas, assim, quando o cara ataca o pessoal, entendeu? E ataca por atacar. Tem pessoas que são gratuitas. Ou aquelas coisas assim, eu fazia palpite de futebol na Fox e as pessoas atacavam porque você dizia o placar, mas é um machismo. Por exemplo, o Botafogo jogou ontem, perdeu 3-0. Se eu desse o palpite, olha, pra mim vai dar 1-0 ao Atlético Paranaense. Sabe nada, não sei o que. Gente, cara, mas é palpite, né? Eu já fui xingado por uma criança. Eu entrei no perfil da criança, vi que era uma criança, respondi, falei, seus pais sabem. Sabe sim, seu filho disso, seu filho daquilo, vai, não sei o que. Jesus. Falei, realmente. Isso aí é a parte isso é caso perdido. Mas todo mundo tem. Mas todo mundo que se expõe, né? Pra você ter hater, você tem que se expor. Mas é a história, assim, você é o preço que você paga. É o preço que você paga. Se você decidiu se expor... Que eu falo pro meu filho tem 9 anos, eu queria ter um canal no YouTube. Eu falei, não vou deixar ainda, porque você não tá pronto. Meu filho já viralizou 2 vezes no canal por brincadeiras que ele fez. Uma num jogo Vasco e Vila Nova, o Vasco estava perdendo, ele entrou, sentou do meu lado, estava narrando o jogo, ele falou, pai... Se o Vasco perder pro Vila Nova, eu vou virar Flamengo. E eu não entendi, porque eu tava narrando o jogo, tava um barulho no bar, e tava num bar nesse dia. Aí eu falei, o que foi, Lucas? Aí ele repetiu. Falei, você vai morar fora de casa. Aí voltei, ele, não sei o que, Rio e tal. Aí o Vasco perdeu nesse jogo. E aí os caras recortaram esse pedaço. E dispararam. E aí começaram a me sacanear. Ei, teu filho virou Flamengo e tal. Aí eu brinco, falei, não, continuou morando comigo, isso explica. Só que ele, quando fala, teu vídeo, não quero saber. Eu falei, você não falou? Então, assim, ele não está pronto para isso. A minha filha mais velha, que é do primeiro casamento, é Flamengo. Ela mora com a mãe é Flamengo. Ontem eu estava falando com ela, falei, Juju, o dia que você comentar uma coisa no post do papai, não bota que você é Flamengo, porque as pessoas vão encher o teu saco e você não vai estar pronta. Ou vou querer encher o meu saco por sua causa, porque eu já paguei uma aposta na Fox, no Vasco Flamengo, que eu botei a camisa do Flamengo, o Vasco perdeu, e aí tem gente que... E aí haters vascaínos de canais, os caras se incomodam. Esse cara não é Vasco, ele é Flamengo, ele já botou até a camisa dos caras. Eita, aí se pega, ela diz, eu sou Flamengo. Tá vendo? A filha também é Flamengo. Ele não é, não, ele tá querendo ganhar dinheiro do Vasco. Doideiras, né? Então eu falo assim, cuidado, porque vocês são crianças, vocês não vão saber lidar com isso. Eu, até a hora que eu falo assim, bloqueei e pronto. Essa é a dificuldade grande mesmo. Sua maior vitória? Minha maior vitória é ter encontrado minha mulher, que é a minha maior parceira de vida. Engraçado como todo mundo ela que me ajuda sempre... muito. É meu segundo casamento, segundo e último, mas assim, é minha parceira. Porque passar o que a gente já passou juntos... Porque é muito fácil dar alegria, né? Tapinha nas costas, viajando, tá com dinheiro. Mas quando você é demitido, quando a porta se fecha, quando as pessoas fazem sacanagem, ela tá, não, vambora, tô aqui para te ajudar, é a maior vitória. Mas é impressionante, porque todos os empresários que a gente entrevistou até agora, assim, a maioria, quando a gente sempre se refere ao parceiro. Eu acho que o que vai botar a cara, né? Que é o que empreende e tudo mais. Os dois podem empreender e tal, claro. mas sempre... até minha esposa empreende, mas eu sou o porto seguro nos problemas dela e ela é o porto seguro nos meus, né? Eu só consigo ir para a Copa do Mundo porque ela vai ficar aqui, tomando conta do Lucas, organizando a casa, fazendo as coisas. Senão como é que eu iria? Com que cabeça, né? Cheio de problema. Não, vai lá. A Cíntia também, né? Ela é casada com um amigaço meu, que também é padrinho do meu filho. A gente é nítido, assim, até... Óbvio que é muito mérito dela, mas a evolução, assim, do número de lojas, das coisas da loja... Faz toda a diferença. O apoio faz toda a diferença, né? Pra você ter coragem pra dar o passo. Claro, é jogar junto. Isso é legal. Dica de repertório.
variar sempre, sentir-se incomodado o tempo todo, eu sou um eterno insatisfeito. Então, assim, para mim nunca tá bom. Eu, ano que vem, quero fazer coisas diferentes no canal, eu quero fazer coisas diferentes na minha rede social, eu quero aprender o tempo todo. Gente, nunca tá bom. Pô, legal, encontrei aqui, vou fazer essa fórmula e vou levar para a vida inteira. Não vai. Até pela velocidade de informação e de quem vem atrás. É verdade. Se você olhar para trás, a onda de concorrente é muito grande. E essa molecada vem... Pô, Twitch é uma coisa que eu não tô. Deveria estar? Poderia. Quai, TikTok, tô pouco, deveria, mas cadê tempo para isso? Então, eu prefiro focar. É aqui que eu tô indo, aqui que tá dando receita, aqui que tá dando o meu retorno, é aqui que eu vou atacar. Mas eu acho que ser inquieto é algo... Eu sou um eterno insatisfeito. Eu sempre parti do seguinte princípio: do céu só cai a chuva. Então, não cai dinheiro. Vamos atrás dele, buscando das formas lícitas, abrindo portas, fazendo network. E as vitórias vêm, cara. Sim. E você tem um diferencial que é muito bom no empreendedor, que você é um cara humano e que lida bem com outros seres humanos. E eu não faço parceria comercial. Para todos os meus parceiros com quem eu firmo um contrato, eu falei, não estou fazendo parceria comercial, estou fazendo amizade. Isso. Que ela pode parar comercialmente por um fator ou outro, a empresa entende que está passando uma dificuldade, tem que cortar, a amizade continua. Sim. Entendeu? Isso é fundamental. Isso aí, qual é o preço disso? Não tem. Sim. Empresário que você admira? Eu admiro muito Flávio Augusto. Acho ele um cara fantástico, e que militou também no esporte, né? Ele teve o Orlando City ele teve um time de futebol, né? Então, assim, é um cara fantástico, a forma como ele fala, eu quero conhecê-lo, talvez tenha essa oportunidade. E um casal que eu vou ter essa oportunidade agora em janeiro, que é muito legal, que eu não os conheço, mas a gente se fala muito, eu fiz parte do curso deles também. Eles me chamaram, me convidaram para dar um módulo de TV que eles queriam fazer, que são o Rodrigo e a Adriana Santana, os ex-Big Brothers. Eles são fenômenos, né? Exatamente. Ela tem um curso, ela tinha, né, um Midas, que ela me deu. Ela uma vez, eu conversava muito com o Rodrigão, ela me procurou e falou, vou te dar meu curso. Eu falei, porra, que legal. O curso dela custava 1.900 e pouco. E aí ela viu em mim um potencial de uma dor que as mulheres, que grande parte das alunas dela tinha, que era o vídeo. Falou, você não quer dar um módulo de vídeo do meu próximo curso? Eu falei, claro, com o maior prazer. Quanto você vai cobrar? Eu falei, nada. Falei, só me leva para São Paulo, a gravação me leva. Não, vou. Teu carro à disposição, hotel, tudo por nossa conta. Falei, cara, o maior prazer. Legal. Não tem valor que pague isso, entendeu? Porque aí é um network que você faz, assim. E acima de tudo, assim, é uma troca. E eu já admirava eles. Porque, não, eles são mega empreendedores, ela tem uma visão de empreendedorismo. As pessoas acham assim, que é ex-Big Brother. E ela tem um livro que nunca foi sorte, é sensacional. Quem não leu, vale muito a pena ler. Porque ela é ex-Big Brother e ficou 2 semanas dentro da casa. Então, tudo que ela conquistou não é porque ela é ex-Big Brother. Com certeza. Então, assim, é fantástica a história dela, a persistência para ela entrar na casa. Ela entra já gostando do Rodrigo, sem conhecer o Rodrigo. A primeira pessoa que recebe é o Rodrigo. Quer dizer, ele não tinha a menor noção que ela estava gostando dele aqui de fora, vendo, achando bonito e tal. E cria uma sinergia, ficam 2 semanas. Ele sai, que ele já era Mr. Curitiba, feio pra cacete. Ele diz que é bonito porra nenhuma. deu uma ajeitadinha lá. Aí ele sai, faz um monte de trabalhos com cachê elevadíssimo. E ela, num trabalho, consegue ser encaixada com ele, mas num cachê bem baixo. E ele junto com ela, os dois remando junto. Cara, uma história muito legal dos dois. Eu admiro e vou ter o privilégio de conhecê-los agora em janeiro, lá em Orlando, que eles mudaram para lá. Legal. Então, quando eu fui gravar o curso deles, tinham acabado de mudar, então não consegui encontrá-los. Mas são empreendedores que eu tenho uma admiração. Flávio Augusto, quando vier aqui no Papo de Compadre, eu te convido para você. Por favor, é um prazer. Eu já entrevistei ele 2 vezes, cara. Mas por telefone. Conselho para quem quer empreender. Jamais desista e nunca aceite conselho de quem nunca fez parte da sua vida. Porque essas pessoas não conhecem você, não conhecem a sua dor e principalmente vão querer tirar você, talvez, do caminho que elas queiram percorrer. É isso. Verdade. Muito bom. Bom? Muito bom. O final foi muito bom. Que bom. Não, foi tudo muito bom, mas esse agora trouxe uma reflexão legais. Que bom. Obrigado pelo convite, gente. Sucesso para vocês. Merda, como a gente fala, né? No meio artístico. Foi um prazer. Muito obrigada por ter perdido seu tempinho para vir aqui. Nada. Perdido a gente nunca perde e ganha. Foi muito bom, muito bom. Obrigado por ter vindo.
Quando você confirmou, eu falei, pô, cara, a gente vai trazer época de Copa e você falou, eu vou pra Copa. Rafael tá falando o tempo inteiro, tem tudo a ver, a gente tem que botar antes da Copa, ele vai pra Copa. É isso aí, obrigado por dar um espacinho na sua agenda, você viaja já nos próximos dias. Já quinta-feira eu tô embarcando. Fica o compromisso depois da Copa, você volta aqui pra gente falar como é que foi. Vamos falar do Hexa, da experiência toda, que assim, eu tô vendo muito pela televisão, tô numa ansiedade, não tenho dormido direito. Imagino. Mas assim, vai ser legal. Mesmo 7 horas à frente ou 6 horas à frente, que é o fuso horário, vai ser legal, vai ser bacana. Deixa tuas redes sociais. Então, para quem quiser seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tudo é Fábio Azevedo TV. Quem gosta de esporte, Vasco ou não, o Fanático Vascaíno tá aí para divertir vocês. Enfim, vem aí o ano que vem com muita novidade também. E na Copa do Mundo, o Fanático Vascaíno vira Fanático Vascaíno na Copa. Então, com muita informação da Copa, com peculiaridade do local também. Enfim, entrevista vai ser bem legal de lá também. Não vai ter narração, porque não pode narrar a Copa do Mundo, mesmo não mostrando o jogo, que é como eu faço, né? Mas enfim, vai ter muita coisa, muito conteúdo bacana para apresentar de lá. Boa. Pessoal, segue a gente no @papo.decompadres. Você pode ouvir ou assistir. Isso. E escreve. No Spotify. Ouviram? Inscreve no canal. Dê o like. Aí, claro. Isso, dá like, escreve no canal, por favor. O meu Instagram é o cintia.pamplona. Rafael S. Baptista, Rafael com PH, Batista com P mudo. Rapaz, é muita coisa. É muita coisa, não dá nem pra entender. Sabe que eu tava numa feira agora e a menina até postou nela. Tô aqui com o Rafael Batista, Rafael com PH, Batista com P mudo e tal, que sempre escuta o podcast. Vai um abraço pra ela também, que ela reconheceu. Pô, me reconheceu no podcast. Vendo? Que legal, pô. Isso é bom barato. O trabalho tá sendo bem feito. Obrigado, pessoal. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.